Fala pessoal, tudo bom? Boa noite, bom domingo. Mais uma live surpresa aqui no Cantinho da Nutri. Lembrando, anota aí, que as nossas lives é de terça e quinta, de terça e quinta, às 9 horas da noite. Mas no final de semana que passou, no fim de semana passado, eu entrei meio que surpresa aqui no Instagram no sábado para falar de resistência à insulina. E o pessoal gostou muito, curtiu muito. E teve muita gente que me falou que durante a semana nunca conseguia assistir as lives, mas que de final de semana gostava, topava, estava disponível, estava com tempo livre e que era para fazer isso mais vezes. Recebi muitos directs, muito inbox de vocês me pedindo. Então, cá estou eu pra gente conversar um pouquinho nesse final de semana e aproveitar aí um pouquinho, de repente, do tempo livre que você tem pra te ajudar com alguma dúvida ou com alguma dificuldade que você esteja enfrentando. Tem alguém que é novo por aqui? A Francilene, eu acho que não é, porque quem manda coraçãozinho, assim, carinha fofa, já é porque me conhece. A Lu também, boa noite, Lu. A Francilene, boa noite. Tem alguém aqui que é novo na parada, que me conhece há pouco tempo, que não conhece muito quem eu sou? A Stephanie, seja bem-vinda, Stephanie. A Bia também é nova. Andréia. Gente, quanta gente nova aqui hoje, que legal. Bom, pra vocês que não me conhecem, meu nome é Carol. Eu sou nutricionista, eu sou personal, eu sou coaching, mas eu sou principalmente a pessoa que ajuda vocês a se livrarem da síndrome do ovário policístico de uma forma natural, sem medicamentos e de uma vez por todas. E o assunto de hoje não podia ser outro, né? Síndrome do ovário policístico. Para vocês que são novos por aqui, vocês conhecem um pouquinho da minha história? Querem que eu conte um pouquinho de como a SOP virou aí assunto principal do meu Instagram, do meu Facebook, da minha vida profissional ou não? Isso é bobagem, isso não faz muito sentido para vocês. Coloquem aqui nos comentários se vocês querem, se vocês não querem, se vocês têm essa curiosidade ou não. Eu acho que quem me conhece há mais tempo já deve ter visto, né? Eu contando um pouco da minha história aí em vários lugares, em várias aulas. Mas acho que nunca é demais, porque amanhã, afinal de contas, amanhã começa a semana de combate à SOP. E eu vou contar um pouquinho pra vocês também sobre como vai ser essa semana, tá bom? Muita gente pedindo pra eu contar, então eu vou contar. Então, ó, fica aí até o final. Vou tentar resumir pra não ser chata, tá bom? Mas, gente, eu fui diagnosticada com a SOP, então sim, eu tenho síndrome do ovário policístico. Vocês até viram um stories meu hoje, provavelmente, né? Eu falando aqui dos meus cabelos. Gente, olha quanto cabelo eu tenho agora. Muito orgulhosa dos meus cabelos. Mas vocês viram que nem sempre foi assim. Inclusive, há pouco tempo não era assim, né? Mas essa história começou muito antes do ano passado. Eu fui diagnosticada com síndrome do ovário policístico quando eu tinha 13, quase 14 anos. Isso significa que fazem 19 anos que eu convivo com a síndrome do ovário policístico. E na época que eu fui diagnosticada com SOP, eu estava sofrendo muito pelos sintomas. Então, embora eu não soubesse o que era SOP, não sabia as consequências, não conhecia a patologia, ela já me fazia sofrer muito, porque eu era uma adolescente acima do peso, com muita queda de cabelo, com muita acne, eu tinha muita espinha e com muitos pelos. E eu era uma adolescente que passou a vida, a infância inteira, brincando de boneca, dizendo que quando eu crescesse eu seria veterinária e mãe. Então foi mais ou menos assim que tudo começou. Eu cresci sempre... Gente, eu cresci assistindo novela mexicana, né? Quem aqui assistia Maria Mercedes, Marimar, Maria do Bairro, Usurpadora, e aí voltava pra Maria Mercedes, porque o SBT sempre fazia esse ciclo. Eu fazia o ciclo junto. Eu assistia todas as novelas mexicanas que passavam no SBT na época. E eu cresci com esse ar de romantismo, acreditando que o ideal da minha vida era encontrar um príncipe encantado e que com ele eu construiria uma família linda. E isso se tornou realmente um objetivo, se tornou realmente um sonho. E quando eu fui diagnosticada com SOP, o médico que fez esse diagnóstico, ele foi incrivelmente cruel e não teve, assim, teve zero empatia comigo. Porque eu fui encaminhada a fazer o exame, né, de ultrassonografia pélvica. Eu era virgem na época, não podia fazer ultrassom transvaginal. E o médico, quando começou a fazer o exame, a primeira coisa que ele fez foi olhar pra mim e falar: por que você tá fazendo esse exame? E aí eu falei: minha médica, que na verdade nem era minha médica por escolha, era a ginecologista da minha mãe, né, coisa que também a gente faz muito isso até hoje. A minha ginecologista, médica da minha mãe, acha que eu tenho ovário policístico por conta da minha pele, da minha queda de cabelo e tudo mais. E ela pediu pra eu fazer esse exame. E aí ele virou pra mim de imediato e falou: realmente, você tem ovário policístico, mas ele tá muito policístico. E aí eu não entendia, não sabia exatamente o que isso significava e perguntei pra ele. Eu falei assim: doutor, mas o que exatamente isso significa?
E aí ele falou pra mim, além de todos os sintomas que você deve estar percebendo, como esse monte de pelo que você tem aqui, assim, na região do rosto, e esse monte de acne, também pode significar dificuldade para engravidar e alguns outros problemas de saúde que a sua ginecologista depois te explica. Então, gente, imagina como é que uma criança, né? Eu era, tipo, muito infantil na época ainda. Eu já era uma adolescente, pré-adolescente, sei lá. Mas eu tinha cabeça de criança, eu era muito infantil ainda. E aí eu saí desse exame desesperada, achando que realmente eu jamais poderia engravidar, jamais poderia ter filho. Encontrei minha mãe na porta, né, da sala lá do médico. E aí ela viu que eu tava com muita vontade de chorar, acho que, imagina, né, loira, do olho claro, tava. Eu penso em chorar, as pessoas já sabem que eu quero chorar. E aí a minha mãe bateu o olho em mim e viu que tinha alguma coisa de errado, perguntou o que tinha acontecido. E eu falei, o médico disse que eu tenho ovário policístico. E ela falou, e você tá chorando por isso? Eu falei assim, é porque ele falou que é grave, que é sério, que isso pode significar que eu nunca vou poder ter filhos e tal. E aí a minha mãe, acho que numa tentativa de repente amenizar aquela dor, não foi nem a intenção dela, mas ela virou pra mim e falou assim, para com isso, Carol, para de bobagem. Eu tenho ovário policístico, olha você aqui, olha a sua irmã aqui, eu tenho uma irmã mais velha, pra quem não sabe. E aquilo me soou na época como um deboche, assim, um pouco caso, sabe? Tipo, minha mãe não tá nem aí pra minha dor, minha mãe não tá nem aí pro meu sofrimento. Imagina se eu falo pra ela que eu tô assim porque o médico falou que eu não posso ter filho. Imagina, né, o tamanho do deboche, entre aspas, que ela vai ter comigo. E aí isso fez eu me fechar muito, eu guardar muito essa dor comigo. Dias depois eu voltei na médica dela com o resultado do ultrassom. E o que aconteceu foi que a médica dela confirmou o diagnóstico e repetiu exatamente as mesmas palavras que o médico do exame disse. Olha, Carol, você tem ovário policístico, você tem a síndrome do ovário policístico, é por isso que você tem tantos sintomas que te incomodam, é por isso que você tem tanto pelo no rosto. E, gente, eu tinha muito pelo mesmo. Não era nem pelo, era barba, assim, na região do pescoço, na região da lateral do rosto. É por isso que você tem tanto sintoma. É por isso que você menstrua tanto, que o seu fluxo menstrual é tão grande. Na época eu menstruava até que certinho, assim, era um período maior de 40 dias, mas a cada 40 dias sempre vinha, mas vinha muito intenso, vinha com muito sangue. E ela falou que era por isso que eu tava sentindo tudo isso e que ela ia me passar um anticoncepcional pra eu tratar a síndrome do ovário policístico, que era só eu tomar esse anticoncepcional e que aí quando eu fosse mais velha e quisesse engravidar, eu provavelmente teria que fazer um tratamento. Então foi a segunda facada, né? Foi a confirmação da médica que sim, aquele diagnóstico existia e que sim, isso seria obrigatoriamente um problema pra mim quando eu quisesse engravidar. E aí eu saí de lá arrasada, comecei a tomar um anticoncepcional. O anticoncepcional indicado era o Diane 35. Teve alguém aqui que tomou Diane? Tomou, ainda toma Diane 35? Saí de lá com essa recomendação, comecei a tomar imediatamente, né? Minha mãe já comprou, já comecei a tomar, mesmo sem ter relação sexual. E aí, de fato, com o passar dos anos, os meus sintomas foram melhorando. Só que pouco tempo depois dessa consulta, cerca de 2 a 3 anos depois, quando eu tinha 16 anos, eu tive um problema muito sério de saúde, que foi a anorexia, né? Eu, na época, sempre acima do peso, criança gordinha, adolescente gordinha, sempre com essa questão do peso muito mal resolvida dentro de mim. Eu acabei desenvolvendo anorexia nervosa. Na época dançava balé também, o que contribuiu muito, né, pelo ambiente, pelas outras meninas que dançavam comigo, sempre muito magras e tal. E aí eu tive uma questão muito séria de saúde, né? Eu fui internada com 34 quilos. E isso me fez ter um belo de um tratamento aí depois. Fiquei meses, né, sob orientação de psicólogo, psiquiatra, neuro, gastro, enfim, várias modalidades, né, médicas ali envolvidas e também uma nutricionista. E o efeito desse tratamento pra mim foi muito cruel, porque eu fui de 34 quilos depois pra 86 quilos. Então, assim, eu tinha cerca de uns 70, mais ou menos, quando eu comecei a ter o transtorno. Eu não era tão gordinha, não era obesa, nada disso. Só que aí, com a anorexia, eu desci muito peso, fiquei muito desnutrida, tive muito problema com relação à má alimentação. E aí, o tratamento de volta disso também foi muito pior, porque aí eu ganhei muito mais peso, eu cheguei ao auge, maior peso da minha vida. E nessa época eu tava prestando vestibular e eu decidi prestar vestibular pra nutrição. Qual que era o objetivo, né, de fazer nutrição na época? Trabalhar com transtornos alimentares. Então, o meu maior desejo na época era ser nutricionista para ajudar as mulheres a nunca mais sofrerem o que eu estava sofrendo por conta da minha imagem corporal, por conta de excesso de peso, por conta do próprio transtorno. Então, eu entrei na faculdade de nutrição pensando em trabalhar com transtornos alimentares.
E aí, no decorrer da faculdade, eu tive a sorte, a bênção, não foi nem sorte, gente, foi bênção de ter um pai que pôde pagar a faculdade pra mim. Durante a faculdade, eu não fazia nada além de estudar. Então, eu sempre fui a melhor aluna da turma. Primeiro que eu sempre gostei de estudar, nunca foi um sacrifício pra mim. Mas pelo fato de eu não precisar me preocupar com a parte financeira, não precisar me preocupar com o pagamento da mensalidade, ou com um trabalho, de repente, na época, isso fez eu me dedicar muito aos estudos. E já no primeiro ano de faculdade, eu comecei a estudar muito sobre o papel da alimentação no tratamento dos problemas que eu tinha, que era a síndrome do ovário policístico e a questão do sobrepeso, da obesidade associada a um transtorno alimentar. E assim foi durante os 3 anos da faculdade. No 4º ano era o nosso estágio obrigatório. E aí eu coloquei lá na opção dos estágios que eu queria fazer estágio no Ambulim, que é o Hospital das Clínicas, que cuida de transtornos alimentares em São Paulo, onde eu moro. E não por acaso era onde eu tinha sido tratada. E aí foi o 3º grande golpe que eu tive na minha vida. Porque nessa época a professora coordenadora de estágio virou pra mim e falou: Carol, você nunca vai ser aceita lá. E, gente, ouvir isso me doeu demais, porque, cara, qual era o motivo que eu tinha pra não ser aceita lá? E eu perguntei qual era esse motivo, e ela falou pra mim: você nunca vai ser aceita por conta do seu corpo. Nenhuma pessoa com transtorno alimentar vai acreditar ou dar credibilidade pra um nutricionista acima do peso. E, gente, isso me marcou e me machucou demais, porque era, de novo, eu sendo julgada pelo meu corpo, né? Algo que fez eu sofrer muito durante toda a minha infância, durante toda a minha adolescência, voltando à tona já na fase adulta, na faculdade. E isso me machucou demais, isso me magoou demais, e foi a primeira grande virada de chave que eu tive na minha vida, porque nesse dia eu resolvi colocar em prática tudo que eu estava aprendendo, tudo que eu tinha aprendido ao longo desses anos de faculdade. E aí eu montei a minha própria dieta. Foi a primeira dieta que eu fiz na vida, foi pra mim mesma, foi um cardápio feito de mim pra mim. E eu comecei então a fazer essa dieta. Nada radical, nada muito pesado, até porque eu não podia, né, por conta do histórico de transtornos e tal. E nesse momento eu também tive coragem de começar uma academia. Morria de vergonha de academia, não queria nem pisar numa academia por conta, né, de toda a vergonha, o complexo com o próprio corpo e tudo mais. Mas nesse momento eu venci tudo isso e entrei para uma academia, uma Bodytech que tem lá perto da onde eu morava na época. Comecei a treinar e nesse 1 ano de faculdade, que era o último ano da faculdade, o ano de estágios, eu consegui perder mais de 26 quilos. Eu me formei com um vestido PP. Eu até publico muito essa foto, né, vira e mexe, eu coloco ela aqui. E foi o meu grande primeiro case de sucesso, né? Foi comigo mesma, consegui emagrecer. E não só emagrecer, gente. Emagrecer naquela época era o meu objetivo, era a minha meta principal. Mas com isso eu melhorei muito toda a minha saúde. Nessa época eu melhorei meu cabelo, eu melhorei minha pele. Eu notei que os meus pelos começaram a crescer muito menos do que na época que eu só usava anticoncepcional. E aí eu falei, gente, é isso que vai me ajudar a não ter mais que conviver com os sintomas da síndrome do ovário policístico. Mas o tempo passou, me formei na faculdade e, não satisfeita, fui cursar educação física logo depois. Então eu me formei em 1 ano, no ano seguinte eu entrei para a faculdade de educação física e comecei uma nova formação. Durante essa nova formação, foram 4 anos em que eu tive uma alimentação muito regrada, fazia atividade física todo dia, ia pra faculdade de educação física tem muito esporte, tem muita atividade. Então, foram os 4 anos da minha vida que eu mais pratiquei atividade física e também estava me alimentando muito bem, continuando todo aquele processo que eu dei início no último ano da faculdade. E aí, nesse ano, no último ano da faculdade, eu conheci o meu marido, que é o Luiz. E eu lembro até hoje, assim, ele me pediu em namoro com 1 semana, só depois da gente ter saído a primeira vez. E quando ele me pediu em namoro, uma das primeiras coisas que eu falei pra ele foi: Lu, te amo, quero muito ficar com você, você tipo, é o homem da minha vida, mas se você sonha em ter uma família, se você sonha em ser pai, talvez eu não seja a pessoa ideal pra você, porque eu não posso engravidar, porque eu tenho síndrome do ovário policístico. E aí, adivinha o que ele fez? Não deu a menor bola. Tipo, ligou, foda-se, falou, meu, nada a ver, eu gosto de você, eu vou continuar com você, isso não vai ser empecilho. E se realmente você não conseguir engravidar, tá tudo bem, a gente busca um tratamento, se o tratamento não der certo, a gente adota, mas não vai ser isso que vai me impedir de ficar com você. Foi fofo, né? Fala a verdade. Talvez ele me assista aí, quem sabe. E aí, a gente começou a namorar, eu continuei fazendo atividade física, continuei me alimentando, tava tudo perfeito. A gente casou no ano seguinte, então depois de 1 ano de namoro, a gente casou, foi morar juntos. E na nossa lua de mel, a bonitinha aqui esqueceu a cartela do anticoncepcional em casa.
imagina, né? Toda aquela euforia de casamento, lua de mel e tudo mais. E aí eu falei assim, gente, se eu não posso engravidar, eu tenho síndrome do ovário policístico, eu tô super bem com a minha alimentação, eu tenho certeza que isso ajuda a tratar. Por que que eu vou sair no meio da minha viagem pra comprar uma cartela de anticoncepcional? Eu não vou fazer isso não. Eu vou parar de tomar e aí quando eu voltar pra São Paulo, eu vejo o que eu faço, né? Nem queria muito continuar a usar o anticoncepcional, já tava casada mesmo. E pra mim é certeza absoluta de que eu não poderia ser mãe se eu não fizesse um tratamento. E aí, adivinha o que aconteceu? Quem aqui adivinha? Coloca aqui no chat o que vocês acham que aconteceu. Eu voltei dessa viagem, gente, muito mal, na verdade. Porque no último dia da nossa viagem, o meu avô teve um AVC. E foi internado. E aí, um pouco antes da gente pegar avião, estrada, nem lembro mais, eu liguei pra minha mãe e ela falou que o meu avô tava internado porque ele tinha tido um AVC. E aí, eu voltei pra São Paulo já angustiadíssima com a situação. Fui visitar ele e ele ficou na UTI por 11 dias, né? Foram, de repente, os 11 piores dias da minha vida, porque foram dias não só muito tristes, mas também muito cansativo e muito intenso. Porque eu ia todo dia no hospital e não só pra ver meu avô naquele estado, em coma, totalmente inconsciente, mas também pra brigar com os médicos, porque os médicos não davam a devida atenção a ele. Várias vezes eu cheguei lá e ele estava em jejum, várias vezes eu cheguei lá e ele estava aguardando o procedimento que não ia ser realizado, porque no hospital não tinha o que precisava ter. E aquilo foi me desgastando, foi me deixando cada vez pior, sabe? Até que, enfim, né, ele acabou falecendo, ele faleceu numa quinta-feira. Sexta foi todo aquele processo de velório, enterro e tudo mais. E aí, sábado e domingo eu passei na cama, totalmente acabada, cansada, sem vontade de fazer nada, sem vontade de comer. Mas, gente, sintomas, né, manifestações de um luto realmente, né? Quem que sofre tudo isso por tantos dias e fica bem, né? Acho que ninguém. E aí, naquele dia, naquele final de semana especificamente, eu lembro que eu tava muito mal, assim, com zero disposição. E aí, na noite de domingo pra segunda, eu tive um sonho que eu não lembro mais, né? Por um tempo eu até contava esse sonho em detalhes, hoje em dia não é uma memória fácil pra mim, mas eu sei que eu sonhei, eu sei que nesse sonho existia de alguma forma o meu avô, e eu acordei com a certeza que eu tava grávida. Era segunda-feira, 3 dias depois da morte dele, e eu acordei com a certeza que eu tava grávida. Liguei pro meu marido, Luiz, tá tudo bem aí? Ele já tava no trabalho, então eu preciso te contar uma coisa. Ele, o quê? Eu, então, quando você chegar eu te conto. Bem sacanagem, né? Não, Carol, conta agora. Como assim? O que aconteceu? Eu tô preocupado. Quando você chegar em casa eu te conto. Não, conta agora. Eu falei assim, tô grávida. Aí, minutos de silêncio do outro lado da linha, né? Como assim? Tô grávida. Como assim? Eu falei, sonhei. No sonho aconteceu isso, isso, isso. E eu tenho certeza que eu tô grávida. Aí, sabe aquele respiro de alívio? Tipo, foi só um sonho, você tá impressionada, fica tranquila, tá tudo bem, você não tá grávida. Eu, Luiz, você não tá entendendo, eu tenho certeza que eu tô grávida. E aí ele, não pode ser. E assim, eu tinha, e vocês vão se identificar muito com isso, porque vários de vocês falam isso pra mim no inbox. Eu tinha vários testes de gravidez em casa. Por quê? Toda vez que a minha menstruação atrasava, embora eu acreditasse que eu não pudesse ser mãe, eu ia lá e fazia o teste. E o teste dava negativo. E aí chegou um momento que isso começou a me fazer muito mal. Porque mesmo sabendo que eu tava usando anticoncepcional, mesmo sabendo que a probabilidade de eu estar grávida era muito baixa, eu fazia o exame e eu ficava muito triste por ele ser negativo, por ele dar negativo. Mesmo não querendo engravidar na época, não era o meu objetivo principal. Até porque isso foi tudo, né, em meio a namoro, noivado e depois casamento. Só que chegou uma hora que eu falei, cara, eu não quero mais fazer o teste. Não quero, porque cada vez que esse teste dá negativo é meio como se alguém estivesse afirmando pra mim que é impossível eu ser mãe, que é impossível eu realizar o meu sonho. E aí eu fiquei com vários testes em casa que eu não queria fazer. E o Luiz, sabendo disso, virou pra mim e falou assim, tá bom, então, você tem tanta certeza assim que você tá grávida, o sonho te revelou isso? Faz o teste. E aí eu falei, tá bom, eu vou fazer e eu te mando a foto. E aí eu fiz o teste, deu positivo, apareceu assim, a segunda linha instantaneamente. E aí eu mandei a foto pra ele. Aí ele falou, gente, não é possível, tem alguma coisa de errado, faz o teste, faz o exame de sangue. E por coincidência, naquele dia eu tinha que buscar resultados de exames que eu tinha feito na semana anterior. E aí eu fui buscar o resultado, aproveitei e fiz o de sangue. E o resultado do exame de sangue saiu na manhã seguinte. E assim, era 356 e sei lá quantos mil, né? O beta-HCG. Gravidíssima. Liguei pro meu obstetra, que não era mais a ginecologista da minha mãe, era o meu gineco mesmo, que eu tinha escolhido.
E escolhi porque ele era um ginecologista bem conceituado na área de... como que fala? Tratamentos de fertilidade. Já escolhi ele pensando nisso. Marquei uma consulta com ele, lá ele tinha ultrassom e ele já fez o ultrassom na consulta mesmo. E a gente descobriu que eu estava grávida. Não só estava grávida, como já estava bem grávida. Estava de 8 semanas de gravidez. Então, quer dizer, tudo isso aconteceu realmente na viagem, quando eu esqueci o anticoncepcional. E, cara, dali pra frente, assim, a minha vida se transformou, né? Depois a gente descobriu que era menina, hoje é a Manu, que vocês veem muito aqui nos meus stories, né? Vive aqui, fazendo gracinha aqui, vocês viram, né, ela dançando ontem e tal. E aí começou, então, a vida da Manu. A gravidez da Manu, gente, foi muito tranquila, tá? Mesmo eu tendo síndrome do ovário policístico, eu não tive nenhuma intercorrência na gravidez. Então, para quem está tentando, para quem busca informações sobre gestação na gravidez, ou gestação na mulher com síndrome do ovário policístico, é muito comum a gente ter intercorrências, tá? Durante o processo da gestação. A mulher com SOP tem mais tendência a ter diabetes gestacional, a ter pré-eclâmpsia, eclâmpsia, aumento de pressão arterial, aumento de peso excessivo e até aborto e nascimento de natimorto. Tá? Então isso é uma realidade, é algo que eu não gostaria de falar aqui, mas eu tenho que ser transparente, eu tenho que falar a verdade. Mas graças a Deus, embora eu tivesse SOP, a minha gravidez foi toda normal, eu consegui treinar até o último dia. A Manu nasceu com 39 semanas, nasceu de uma cesárea de emergência, porque eu tive uma infecção renal naquela semana. Infecção urinária que eu, né, erro meu, não tratei, não dei atenção, porque tava numa semana insana de atendimentos no consultório e eu queria atender todo mundo antes da bebê nascer. Acabei não tendo atenção que eu deveria ter. Isso virou uma infecção renal e aí eu tive que ser internada às pressas, tive que fazer a cesárea para poder então tratar a infecção no meu rim. Graças a Deus deu tudo certo, a Manu nasceu linda, nasceu gordinha, nasceu enorme. E aí depois que ela nasceu eu voltei no consultório do meu médico e falei assim, doutor Otávio, e agora o que a gente faz? Porque eu preciso de um anticoncepcional. E aí ele virou pra mim e falou assim, por que você precisa de um anticoncepcional? Aí eu falei, porque eu tenho síndrome do ovário policístico e eu não quero voltar a ter os sintomas que eu tinha antes. E ele, me conta mais sobre isso, porque ele não era meu ginecologista na época, né? Era aquela médica ginecologista da minha mãe. E aí eu contei pra ele que eu tinha muito pelo, que eu tinha muita acne, que meu cabelo caía muito, que eu tinha um excesso de peso muito grande e tudo mais. E aí depois que eu acabei de falar tudo, ele virou pra mim e falou assim, Carol, você não precisa de um anticoncepcional. O que você precisa é voltar a fazer o que você estava fazendo antes de engravidar. Ou seja, voltar a fazer a sua dieta, voltar a fazer os exercícios físicos que você estava fazendo e continuar cuidando de você como você vinha continuando, né? Vinha cuidando. Você não deixou de ter os sintomas por conta do anticoncepcional. Você deixou de ter os sintomas porque você fez o que precisava ser feito, que é a sua dieta, estilo de vida, atividade física e tudo mais. E aí, gente, eu saí dessa consulta apavorada. Eu saí feliz porque eu tinha ouvido de um único médico na minha vida inteira o que eu sabia que era verdade, porque eu estava estudando aquilo, eu estudei por anos aquilo. E eu sabia que era verdade, mas eu saí preocupada porque talvez no fundo eu ainda não acreditasse 100% nisso. Então, como eu fazia tudo isso, mas usava o anticoncepcional também, eu acreditava que era o anticoncepcional que realmente estava controlando, que realmente estava me impedindo de ter os sintomas. Só que eu não ia tomar o anticoncepcional e pra isso privar a Manu de mamar. Eu queria amamentar ela até 2 anos. Eu queria viver esse momento. E aí eu tive que ouvir o que o médico falou, né? Eu falei, tá bom, não tem outra opção. Então eu vou voltar a treinar, vou voltar a fazer a dieta e ok. 8 meses depois, Manu tinha 8, estava fazendo 9 meses, voltei no consultório dele, grávida do meu segundo filho, que é o Tintim, que vocês veem aqui pelo menos uma vez na semana nos meus memes, né? Aquele bebê loirinho do olho azul é meu filho. E foi assim que nasceu, então, o Tintim. Foi assim que eu engravidei pela segunda vez, mesmo sendo portadora da síndrome do ovário policístico. Só que a gestação do Tintim foi bem diferente da gestação da Manu. Porque enquanto a gestação da Manu foi linda, não teve nenhuma intercorrência, não tive nenhum problema, na gravidez do Tintim eu tive um descolamento do saco gestacional com 6 semanas. E era um descolamento bem grande, porque na época o meu saco gestacional tinha 5 milímetros e o descolamento tinha 4. Então, o feto estava preso ali por 1 milímetro no meu endométrio, né, na parede que reveste meu útero.
E isso me deixou sedentária durante toda a gravidez. Eu não podia fazer nenhum esforço, eu não podia fazer academia, eu não podia nem subir escada. Eu chegava de manhã no meu consultório, subia pra minha sala, ficava o meu dia inteiro lá. E à noite, antes de ir embora, eu descia aquela escada, entrava no carro e ia pra minha casa. Então eu fiquei completamente sedentária a gravidez toda. Isso me deixou muito apreensiva, me deixou preocupada, me deixou com medo, me deixou triste, me deixou ansiosa, né? Trouxe pra mim uma série de sentimentos ruins, que eu direcionei pra comida, porque era o único prazer que eu tinha naquela época, era comer. E durante a gravidez do Tintin, eu engordei quase 30 quilos. Então foi completamente diferente da gravidez da Manu. Ainda assim, não tive nenhum outro problema de diabetes gestacional, não. Os meus exames ficaram no limite, mas não chegaram a ser um problema. Só que quando o Tintin nasceu junto a síndrome do ovário policístico de novo. Então, gente, tá aí uma prova pessoal minha de que a SOP não tem cura, tá? Você pode ter ela totalmente controlada, sem nenhum sintoma, sem nenhuma manifestação. Isso não quer dizer que você deixou de ter SOP. Eu deixei, entre aspas, de ter SOP por 6 anos ao todo. Então, desde o meu último ano da faculdade de nutrição até o nascimento do Vinícius, eu não tinha nenhuma manifestação da síndrome do ovário policístico. Eu não estava sentindo absolutamente nada. Depois que a Manu nasceu, os meus ciclos menstruais ficaram regulares como nunca. Eu estava menstruando a cada 28 dias cravado. E isso não quer dizer que eu estava curada. Tanto que quando o Vinícius nasceu, os sintomas voltaram. E já no parto, no dia do parto, eu lembro de passar a mão assim no meu rosto e sentir muito pelo. Porque os pelos que eu tinha no pescoço não eram quaisquer pelos, eram pelos pretos, grossos, que deixavam a minha pele bem áspera. Então isso me matava de vergonha, me deixava extremamente mal, assim, de todos os sintomas, esse era o que mais me incomodava. E o ganho de peso que eu tive na gravidez do Tintin, eu não perdi fácil. Tanto que eu ainda tenho parte dele aqui comigo, até hoje, só apegada. Vocês veem que eu me apeguei a esse peso, né? Então o Vinícius tá com 2 anos e meio e até agora eu não consegui perder esses 30 quilos que eu aumentei na gravidez. Então quando o Tintin nasceu, tudo ficou mais difícil. Porque meu cabelo começou a cair demais. Vocês viram a foto que eu publiquei hoje nos stories? Aquela foto é do ano passado. E depois daquela foto piorou muito mais. A minha cabeça começava meio que aqui, ó. Essa parte aqui da frente eu não tinha cabelo quase. Aqui na lateral eu tinha entradas enormes. A minha pele ficou lotada de acne. E o sintoma que mais me incomodava, que era o pelo, tinha voltado com tudo. Eu tinha de novo barba. Eu tinha mais barba que o meu marido, porque o Luiz nunca teve muito pelo. Então, se colocar ali um do lado do outro, era capaz de eu ser mais barbada do que ele. E isso me incomodou demais, mas foi a segunda grande virada de chave que eu tive na vida. Porque quando o Tintin nasceu e eu percebi que eu tinha voltado a ser o que eu era antes disso tudo acontecer, eu tinha voltado a ser o que eu era lá com os meus 14 anos, quando eu tive o diagnóstico da SOP, foi que eu percebi que era realmente a minha alimentação, a minha dieta, o meu estilo de vida que estava me impedindo de ter os sintomas e não o meu anticoncepcional. Então, foi muito importante para mim isso também, porque além dessa virada de chave, onde realmente caiu, né, dentro de mim a consciência de que era a minha alimentação que fazia isso, que era o meu estilo de vida e não os remédios, não o anticoncepcional, não o Diane 35, foi que eu comecei a tomar conta da minha missão. E qual que é a minha missão? Quem aqui sabe? Vamos ver se vocês colocam aqui nos comentários pra mim. Vocês estão compartilhando os sintomas, né? Que vocês podem ver. Uma fala do cabelo, a outra fala da acne. Teve alguém que falou aqui dos pelos. Gente, eu tinha tudo junto. Então, sempre tem um que incomoda mais, sempre tem alguma coisa que, né, pega mais a gente. Mas tudo que vocês estão falando aqui, gente, eu tinha tudo junto ao mesmo tempo, simultaneamente. Então, imagina como eu sofria, né? Imagina como era difícil pra mim. E a minha missão, então, né, que eu tomei conta, que eu tomei pra mim, era que a partir daquele momento eu ajudaria todas as mulheres com síndrome do ovário policístico a nunca mais sofrerem o que eu sofri. Seja pela possibilidade de não engravidar, seja pela ignorância e pela falta de empatia de um médico, seja pela falta de conhecimento, seja pela, sei lá, seja pelos sintomas, sabe, pela baixa autoestima, pela sensação de incapacidade. Eu tomei naquele dia a missão de ajudar as mulheres com síndrome do ovário policístico e que se dependesse de mim, jamais uma mulher sofreria o que eu tinha sofrido. E foi aí, gente, que nasceu tudo que nasceu, que vocês conhecem. Então foi nesse momento, fazem 2 anos, por isso fazem 2 anos, que eu trabalho exclusivamente com síndrome do ovário policístico. Foi nessa época que eu abandonei a nutrição esportiva.
eu fiz nutrição, daí eu fiz educação física e me especializei em nutrição esportiva. Eu larguei tudo isso. Eu parei de atender atletas e praticantes de atividade física para me dedicar à parte da saúde da mulher. Eu não abandonei, porque eu ainda atendo e eu ainda amo a nutrição materna infantil, que é a nutrição da gestante, do bebê, da introdução alimentar. Mas eu deixei isso muito de lado para poder me dedicar à síndrome do ovário policístico. Tanto que se vocês verem o meu Instagram aqui, que é onde vocês estão me assistindo, os meus posts são 100% sobre síndrome do ovário policístico. E isso começou há cerca de 2 anos, quando eu decidi me dedicar profissionalmente. Aos pouquinhos, eu fui percebendo a importância que tinha isso na vida de muita gente, na vida de muitas mulheres. E foi aí também que nasceram os meus produtos, né? Comecei com o desafio de 30 dias, que é o maior sucesso até hoje, né? Acho que todo mundo aqui já ouviu falar, todo mundo aqui vê os depoimentos que eu posto nos stories, vê tudo que eu falo. E aí, depois do desafio de 30 dias, veio o Revolução Hormonal, que foi o meu primeiro curso para mulheres com síndrome do ovário policístico e também para profissionais que querem trabalhar com mulheres que têm síndrome do ovário policístico. E por que isso, gente? Porque na faculdade a gente não aprende síndrome do ovário policístico. Na faculdade de nutrição, nenhum professor meu citou síndrome do ovário policístico em qualquer aula. O que eu aprendi sobre síndrome do ovário policístico foi montando um quebra-cabeça de 1.500 peças. Como assim, Carol? Foi pegando um artigo, foi pegando um livro de medicina, foi estudando um livro de endocrinologia, foi pegando conhecimentos em vários lugares e unindo todos eles para eu entender a fisiopatologia da doença e entender como nutricionista o meu papel nesse tratamento. Mas não pensem que na faculdade de nutrição a gente aprende isso, porque a gente não aprende. A gente nem ouve falar em síndrome do ovário policístico na faculdade de nutrição. E é por isso que tantas nutricionistas hoje me buscam para fazer o meu curso, que é o Revolução Hormonal. Porque ele capacita as nutricionistas a atenderem mulheres que têm síndrome do ovário policístico. Mas eu não fiz ele pensando na Nutri. Eu não tenho um curso pensado na nutricionista. O Revolução Hormonal atende muito bem a demanda, tem certificado de horas, tem tudo. Mas ele foi um curso que eu criei para a mulher que tem síndrome do ovário policístico, que quer aprender mais sobre a doença e saber, entender o corpo dela, saber como que a alimentação pode ajudar nisso. E, recentemente, nasceu o programa de combate à SOP, né? Que é aquele combo que eu tenho, onde eu junto as aulas do Revolução Hormonal, junto com um desafio de 90 dias para gerar uma transformação mais profunda, para gerar uma mudança de hábito mais concreta, e também um canal onde eu falo de motivação, de planejamento, de organização, coisas que não tem nada a ver com síndrome do ovário policístico, mas que acabam ajudando a gente na mudança de hábito alimentar, na transformação dos nossos paladares, na mudança do nosso dia a dia, da nossa vida, da nossa dieta. E foi assim que tudo nasceu, e é por isso que eu tô aqui hoje falando com tanta gente linda num domingo à noite, para ajudar vocês a controlarem de verdade a síndrome do ovário policístico. E eu falei no começo, né, que amanhã começa a semana de combate à SOP. O que é essa semana? Uma semana inteira de aulas gratuitas sobre síndrome do ovário policístico. Então, a primeira aula vai ao ar amanhã, às 7 horas da manhã. Na terça-feira a gente tem live, às 9 horas da noite. Na quarta-feira tem aula, que fica disponível a partir das 7 da manhã. Na quinta-feira a gente tem live. Na sexta-feira tem aula. No sábado a gente tem aula ao vivo. Eu não divulguei ainda o horário, mas vai ter essa aula. A famosa aula 8 passos para o controle definitivo da síndrome do ovário policístico. No domingo vai ao ar o último vídeo. E aí na segunda-feira eu abro as inscrições do Revolução Hormonal, para leigos e para profissionais, tá? Então, essa semana de combate à SOP que começa amanhã, tem tudo para ser a melhor semana de combate à SOP. As meninas estão muito animadas. Se você não se inscreveu ainda, dá tempo. Quem não tem o link, me chama no inbox, me chama no direct quando esse vídeo acabar, que eu passo para vocês o link de inscrição. Eu não sei ele de cor, porque é longo, mas eu vou colocar para vocês lá no inbox, eu mando um a um, não tem problema. E eu vou liberar o link das aulas por e-mail. Então, gente, é importantíssimo você abrir os meus e-mails. Então, quando você fizer a inscrição, como é que funciona? Eu vou te dar um site, você vai lá, vai fazer sua inscrição. A semana de combate à SOP é gratuita. E aí, quando você fizer isso, você vai receber um e-mail de confirmação,
falando, fulana, confirme aqui que você deseja se inscrever na Semana de Combate à SOP. Você precisa confirmar nesse e-mail, para o seu e-mail ir para a minha lista de e-mail. E aí, quando o seu e-mail for para a minha lista de e-mail, você vai receber um e-mail na segunda, na quarta e na sexta e no domingo avisando o link das aulas que estão disponíveis para você poder assistir. Só que, gente, o e-mail vai muito pro spam, ele vai muito para a aba de promoções, ele vai muito para várias abas do seu e-mail. Então, se você não recebeu, se você se inscreveu, mas não recebeu o e-mail de confirmação, você precisa digitar lá na lupa do seu e-mail Nutri Carol Faria ou Nutricionista Carol Faria. Porque daí você vai achar o meu e-mail, vai poder abrir, vai poder confirmar a sua inscrição. Para minimizar o risco disso acontecer e você ficar sem a confirmação, a gente libera o meu remetente no seu endereço de e-mail. Salva o meu contato como um contato seu dentro do seu e-mail antes de você se inscrever. Porque se você me salvar como contato, a chance do seu e-mail, né, da sua operadora de e-mail entender que aquele e-mail é bacana e você quer receber esse e-mail é maior. E qual é o remetente que você precisa salvar no seu e-mail? contato@nutricionistacarolfaria.com.br, que é o meu e-mail mesmo, tá? Então você salva esse e-mail lá no seu e-mail para minimizar o risco do meu e-mail ir parar no seu spam, no seu lixo eletrônico, tá? contato@nutricionistacarolfaria.com.br. E hoje eu falei com muita gente no meu inbox, eu respondi muita mensagem no meu direct, onde eu falava sobre o desafio de 30 dias contra a SOP, que começa amanhã. Então, gente, presta atenção, pelo amor de Deus. Não é porque você se inscreveu na Semana de Combate à SOP que você não pode ou não precisa participar do desafio que começa amanhã. É claro que precisa. Mais uma turma, 44ª turma do desafio 30 dias contra a SOP. A gente tá na turma 44. Gente, são mais de 1.500 pessoas que já participaram desse desafio. Eu já não sei mais quantas grávidas, né, que conseguiram engravidar no desafio logo depois dele. Eu já perdi as contas, porque é realmente uma multidão de mulheres transformadas, uma multidão de mulheres que hoje conseguem se ver livre completamente dos sintomas e que conseguiram aprender muito, não só sobre a SOP, mas a como ter as rédeas da tua própria vida. O que ela deve consumir, o que ela deve evitar, o que ela deve fazer no dia a dia para a SOP nunca mais ser um problema. E para quem não sabe ainda, não conhece o desafio, enfim, né, para quem quem chegou agora, quem tá me conhecendo hoje, como que você faz para participar do desafio, como que você faz para se inscrever? www.cantinhodanutri.com.br/desafios. Essa página fica dentro do meu site. Você tem lá as 5 turmas de desafios que eu faço. Síndrome do ovário policístico, endometriose, low carb, gestante e tentante. Daí você escolhe qual é a sua turma, se for síndrome do ovário policístico, 30 dias contra a SOP, e aí você vai cair na página do próprio desafio. Lá tem depoimento de quem já fez, lá tem vídeo de quem já fez, tem todas as informações, quanto custa, tem quantas vezes parcela, enfim, tudo. Tem um vídeo meu explicando como é que funciona o desafio e tem um botão para você se inscrever. Clicando nesse botão, você vai ser direcionada para a página da Hotmart. A Hotmart é a operadora que faz, né, a transação financeira para mim, 100% confiável, não tem problema algum você colocar os seus dados bancários ou do seu cartão de crédito lá. Eles são 100% confiáveis, eu vendo meus cursos e meus desafios por eles há anos, compro muitos cursos. Esse curso que eu tô hoje, né, que é o Maestria, eu comprei pela Hotmart. Então é extremamente seguro. Você fazendo o pagamento, eu vou receber uma notificação dizendo que você se inscreveu e ainda hoje você vai receber um WhatsApp meu e vai ser incluída no grupo. Por que ainda hoje? Porque começa amanhã. E aí amanhã à noite vai ser o nosso primeiro desafio, tá? Como faz para entrar, Kellen? www.cantinhodanutri.com.br/desafios. E aí você faz todo esse processo que eu acabei de dizer, tá? Quem puder, coloca aqui no chat pra mim, porque eu não tô em casa, eu tô segurando meu celular com a mão, eu não vou conseguir escrever. Mas quem pegou o site, deixa aqui no chat, deixa aqui na conversa, para quem não conseguiu pegar, saber qual é o link, tá? www.cantinhodanutri.com.br/desafios. É o mesmo link que tá na descrição do meu perfil. Então, se você entrar lá no meu perfil aqui do Instagram, você vai ver lá um link em azul. E aí, clicando nesse link, é esse mesmo endereço onde tem lá as 5 turmas do desafio, tá bom? A Dani é participante, ó, ela tá dizendo que está amando. Jean, obrigada por colocar aqui o endereço pra mim.
Foco na endometriose também, ó, gente. Endometriose, o grupo também começa amanhã. Amanhã começam as 5 turmas, tá? Endometriose, síndrome do ovário policístico, tentantes, gestantes e dieta low carb. E, gente, não entra na dieta low carb se você quiser algo radical, tá? Eu não sou esse perfil de nutricionista, eu não passo dieta cetogênica no grupo, eu não corto 100% o carboidrato, eu não faço nada disso. A minha dieta low carb é low carb, ou seja, é uma dieta com redução do nível de carboidrato, mas não é radical, não é pra passar fome. A intenção não é você perder 50 quilos em um mês, é você aprender a se alimentar, é você aprender a fazer novas escolhas sem sofrer e sem passar fome. A Dani, que tá aqui, falou que é verdade, tá vendo? Ó, testemunha ao vivo aqui, não vai me deixar mentir. Então, se você quer uma dieta saudável, se você quer perder peso com tranquilidade, se você não quer passar fome, se você quer aprender sobre alimentação saudável, o grupo Low Carb é feito pra você. Agora, se você quer hardcore, se você quer, tipo, dieta zero carbo, não se inscreve porque você vai se decepcionar. Tá bom? Não é essa a conduta, não é esse o meu estilo de trabalho, não é isso que eu prego, não é isso que eu quero, tá bom? A Marcela falou, sou muito magra, não quero perder mais peso. Mas, se você é portadora da SOP, eu falei isso hoje, aqui nos meus stories, você não precisa perder peso para controlar a síndrome do ovário policístico. A gente perde muito peso no desafio quando a gente precisa perder ou quando a gente quer perder, tá? Mas se você não quer, e se você já é magra, fica tranquila porque você não vai perder mais peso. E qual que é o grande diferencial do meu grupo? Por que as pessoas gostam tanto? Por que as pessoas se inscrevem tanto nele? Porque no grupo, gente, você não é só mais uma. Você vai estar num grupo, vão ter lá 40 e tantas pessoas que estão sofrendo o mesmo que você, ou algo muito perto do que você está passando, só que eu vou falar com cada uma das pessoas. Eu vou tirar dúvida por dúvida. Eu mando áudio de uma pessoa para uma pessoa. E o principal, quando eu faço uma sugestão de cardápio, eu levo em consideração o seu objetivo, o seu histórico, a sua rotina, os seus horários, as suas preferências, o que você está acostumado a fazer, se você é vegetariana, se você é vegana, se você é como a Marcela, que é magra e também não quer perder peso, ou se você é como eu, que tem um pouco de excesso de peso e se perder vai ser bacana. Então eu levo em consideração tudo antes de montar a sua sugestão de cardápio. Você recebe uma sugestão de cardápio no e-book quando você compra o desafio, você recebe lá um e-book com várias informações sobre o desafio e também tem uma sugestão de cardápio lá. Só que essa sugestão de cardápio é só para ilustrar mais ou menos como seria uma dieta que trata a SOP. Porque depois, ao longo da semana, você vai receber a sua sugestão de cardápio, feita para você, de acordo com o que você precisa. Então, fiquem tranquilos, meninas que não são gordinhas, que não têm excesso de peso, que não têm sobrepeso, porque vocês não precisam e vocês não vão perder peso no desafio. Tá? Vocês vão ter o seu objetivo, a sua necessidade, principalmente a sua realidade respeitadas, tá? E teve alguém aqui que perguntou, né, sobre o grupo de gestantes. A Rose falou, eu estou no grupo e já perdi 4 quilos. Estou muito feliz. Quem quer perder peso perde, né? Quem quer ou quem precisa. O que você fala nas aulas de gestantes? A Aline perguntou. Eu também tenho um grupo de gestantes, tá? E lá a gente fala sobre alimentação na gravidez. Alimentação pra quê? Para impedir, ou pelo menos minimizar os sintomas, tratar enjoo, náusea, cansaço, fadiga, melhorar sono, melhorar intestino, controlar a azia, controlar a queimação, refluxo e também, e principalmente, para impedir que qualquer coisa aconteça em termos de intercorrências da gravidez. Então, para prevenir diabetes gestacional, pré-eclâmpsia, eclâmpsia. Então, a gente fala de toda a alimentação que envolve a gestação e também a parte da amamentação, né? O que é verdade, o que é mentira, a cólica do recém-nascido. A gente te prepara também para esse momento pós-parto ainda no desafio de gestantes. E no e-book que você recebe, que é o e-book Nasceu, eu falo tudo, gente, tudo sobre a alimentação no pós-parto. Desde perda de peso quando o bebê nasce, até a questão da amamentação, das cólicas do recém-nascido, ganho de peso do bebê. Então é um e-book super completo que ajuda muito a gente depois que o bebê nasce, tá bom? E ele também tá aberto, também começa amanhã. Como se inscrever? Gente, clicando no link, aliás, clicando não porque não dá pra clicar no link que as meninas colocaram aqui, mas é só você digitar na sua barra de endereços mesmo, www.cantinhodanutri.com.br/desafios e aí você escolhe o desafio gestante, Line, por exemplo, né, que é o seu caso.
Ou, por exemplo, a Jan falou que é o que é tentante. Pode se inscrever no tentante, pode se inscrever no DSOP. Eu já vou explicar a diferença. Mas aí você escolhe qual é o desafio que você quer e aí você vai cair na página do desafio específico, tá bom? A Van falou, estava com essa dúvida do cardápio que já vem no e-book, porque eu sou vegetariana. A gente, inclusive, falou no inbox, né? Vanessa, eu acho que é seu nome. Mas fiquem tranquilas, tá? A dieta que tá no e-book, gente, é só uma sugestão para ilustrar, para vocês saberem mais ou menos como que é a minha linha de trabalho, como que é normalmente a minha conduta em relação às dietas e tudo mais. Mas aí, Van, você recebeu o link, né, para você preencher esse questionário de pré-consulta, esse questionário de anamnese alimentar. E aí, a sua sugestão de cardápio vai chegar nos próximos dias, respeitando, obviamente, o fato de você ser vegetariana, tá? Então, eu vou adequar toda essa dieta da SOP, né, essa dieta que trata a SOP, para uma dieta vegetariana, tá bom? E aí, a dúvida da Jan, que todo mundo tem, né? Carol, eu sou tentante, mas eu tenho ovário policístico. Mas eu não tenho a síndrome. Qual desafio eu participo? Jan, se você não tem a síndrome, você só tem o ovário policístico, você vai direto pro tentante, tá? Agora, se você fosse uma pessoa que tem a síndrome, Carol, eu tenho síndrome do ovário policístico e eu sou tentante, qual eu escolho? Aí é muito simples. Se a sua SOP não tá controlada, ou seja, se você tem sintomas, o seu cabelo cai, a sua pele oleosa, você tem excesso de pelos, ou você tá muito acima do peso, ou você tem, enfim, outras manifestações como cansaço, fadiga, depressão, síndrome do pânico, hipotireoidismo, enfim. Se o seu corpo tá meio bagunçado, né, se a SOP tá se manifestando em você hoje, começa pelo de síndrome do ovário policístico. Porque não adianta a gente cuidar 100% da sua fertilidade, induzir a sua ovulação de forma natural se você não está preparada para receber esse bebê, tá? Então, primeiro começa pelo síndrome do ovário policístico. Depois, ou se você já passou por esse processo, você já começou o tratamento, você tá com a sua SOP controlada, você não tem mais sintomas, tá tudo bem com você, aí você vai pro tentante. Porque se a gente já controlou, seus hormônios já estão ok, se você não tem mais sintoma, você tá preparada para ganhar o neném. E aí você pode focar na fertilidade, tá bom? Então, essa é a principal diferença entre o grupo de síndrome do ovário policístico e o grupo de tentantes. E, gente, uma dúvida que me perguntam muito e que é super importante esclarecer, né? Muitas de nós receberam ou recebem indicações para usar indutores de ovulação. Clomid, Indux, enfim, tem uma série aí de medicamentos no mercado que tem esse objetivo de induzir, né? Ou seja, de favorecer a gente a ovular. É legal usar esses indutores? Não. E por que que não é legal? Gente, presta atenção. Independente da religião que você tenha, Deus, quando criou o ser humano, criou de forma perfeita. O nosso corpo é perfeito. E se o seu corpo não está ovulando, se você não tem uma ovulação hoje, é porque o seu corpo não está preparado para ter um bebê. E o que que eu quero dizer com isso? Se você não está ovulando, provavelmente a sua testosterona está alta, ou a sua progesterona está baixa, ou o seu LH e o FSH não estão falando a mesma língua, eles estão desproporcionais entre eles. Alguma alteração hormonal você tem. E não adianta você usar o Indux, o Clomid, enfim, qualquer um desses indutores para forçar o seu corpo a ovular, porque o que pode acontecer, não é que vai, tá bom? Mas o que pode acontecer, o que tem uma grande chance de acontecer. O seu corpo vai responder a esse medicamento, ou seja, você vai ovular, só que o seu corpo não está preparado para isso, não era isso que ele queria. E aí o que vai acontecer? Você tem uma maior tendência a perder o bebê. Então é por isso que tantas mulheres com síndrome do ovário policístico que usam indutores de ovulação conseguem ovular, conseguem engravidar, mas não conseguem manter a gravidez, não conseguem ter o bebê. E por que isso, gente? Porque pra gente ser mãe, pra gente ter um filho, não basta só a gente ovular. A partir do momento que o medicamento vai lá e força o seu corpo a ovular, legal, você tem um óvulo ali. Se você tem um óvulo ali, é óbvio que ele pode ser fecundado, é óbvio que isso pode gerar um feto, e isso vai dar início a uma gravidez. Só que se você não estava ovulando porque a sua testosterona estava alta, por exemplo, essa mesma testosterona alta pode fazer você perder o bebê. Se você não estava ovulando porque a sua progesterona estava muito baixa, essa mesma progesterona baixa pode fazer você perder o bebê. Se você não estava ovulando porque o LH e o FSH não estavam bacanas, eles não estavam na quantidade que deveriam estar, essa mesma alteração hormonal pode fazer você perder o bebê.
Então, gente, não adianta forçar o seu organismo a ovular simplesmente. Você tem que primeiro tratar o que está acontecendo. Você tem que primeiro ouvir o que seu corpo está dizendo. Se o seu corpo não está ovulando, ele está te mostrando alguma coisa com isso. Ele está te mandando uma mensagem com isso. E você precisa ouvir o que seu corpo está dizendo. Porque no momento que você estiver preparada, no momento que o seu corpo estiver pronto, você vai ovular mesmo sem remédios e sem medicamentos. Que foi o que aconteceu comigo, né? Na história que eu acabei de contar pra vocês. Eu engravidei muito rápido a partir do momento que eu parei o anticoncepcional. Mas eu já vinha fazendo uma alimentação adequada, praticando atividade física, mudando meu estilo de vida há meses, há anos antes de parar o anticoncepcional. E quando eu engravidei do Vinícius, que foi o meu segundo filho, eu já estava há 1 ano e meio sem anticoncepcional, que foi todo o período da gestação da Manu, mais os 8 meses que eu levei para engravidar dele, né? Dá mais de 1 ano e meio. E nesse período todo, meu corpo estava funcionando, ou seja, ele estava preparado para ter um bebê. E ainda assim, eu tive descolamento do saco gestacional no comecinho da gravidez. Então, gente, tomem cuidado, porque às vezes a gente coloca tanta esperança no remédio, a gente coloca tanta esperança no indutor, a gente coloca tanta esperança no que falam pra gente, e aí a gente se frustra e acha que realmente a gente nunca vai poder, que a gente realmente nunca vai conseguir. E isso é extremamente sério, né? Por que que os médicos não fazem, gente, um controle hormonal antes de passar o indutor? Por que que o médico não cuida da tua progesterona, da tua testosterona, do teu LH, do teu FSH, dos seus hormônios antes de você tomar um indutor? Porque pra eles tá tudo bem se você engravidar e perder, entendeu? Não são todos, mas infelizmente a maioria não tá preocupada se você vai ter um aborto ou não. Se você tiver um aborto, você pode tentar de novo. Você pode ter 2, 3 abortos, pra ele tá tudo bem. E se isso acontecer, ele ainda vai te indicar uma fertilização que ele ganha muito, mas muito pra fazer. Então, gente, tem todo um interesse comercial, tem toda uma questão financeira, tem toda uma questão médica envolvida, né? Médico costuma ser muito cruel, assim, muito duro, muito, sei lá, protegido dessas coisas, né? Parece que eles não têm muito sentimento. Claro, não são todos. Eu conheço médicos maravilhosos. Eu conheço médicos que nasceram para ser médicos. Mas eu também conheço muito médico que nasceu para ter dinheiro, né? E às vezes o dinheiro, infelizmente, fala mais alto. Então, gente, se você já usou indutor, se você já perdeu seu bebê alguma vez, se você já passou por isso, calma, respira e continua. E faz a sua parte, entendeu? Deixa o seu corpo preparado, porque eu tenho certeza que quando ele estiver preparado, ele vai fazer a parte dele e vai dar tudo certo. E se eu puder fazer parte dessa transformação, se eu puder fazer parte desse sonho realizado, se eu puder te ajudar de alguma forma, pode ter certeza que vai ser o meu maior prazer do mundo em receber uma mensagem dizendo: Carol, olha aqui o meu teste de gravidez positivo, né? Como tem acontecido e vocês veem aí, eu vivo publicando, né, mensagens de pacientes e clientes, né, dos desafios que fazem os meus desafios ou os meus cursos, me mandando, e eu falo pra elas, gente, se vocês engravidarem eu tenho que ser a primeira, porque eu sou quase pai dessa criança. E é verdade, eu gosto de participar, eu gosto de estar do lado, eu gosto de ajudar. E há 2 anos essa é a minha missão. E é por isso que eu tô aqui hoje falando com vocês, tá bom? Pra mim já está fazendo, perdi 10 quilos. Ó, Estefânia é do Revolução, né, Estefânia? 90 dias contra a SOP. A Gardene falou que teve um aborto, mas que ela também já está sendo ajudada, isso é ótimo. Gostaria de saber se aborto tem relação com a SOP. Deus, é o que eu acabei de falar. Tem super relação, mas não é a SOP em si, sabe? São as alterações hormonais que a SOP nos traz. E não o cisto no ovário, por exemplo, ao contrário do que muita gente imagina, tá? Tive 2 abortos espontâneos por conta da SOP. A Ed contou. É verdade a relação SOP com a gestação gemelar? Jéssica, não necessariamente, tá? A gestação gemelar tem mais a ver com a questão genética do que com a questão da SOP. O que pode acontecer é a mulher com SOP usar um indutor, e aí esse indutor hiperestimular o ovário dessa mulher e ela acabar tendo 2 óvulos e daí engravidando de gêmeos. Mas aí é mais pela indução e não pela indução que eu falo, né? Pelo uso do remédio e não pela doença, né? Pela SOP em si, tá bom? Verdade, eu consegui engravidar tomando Clomid e tive um aborto. A Camila falou. Camila, essa, infelizmente, é uma das coisas que eu mais vejo aqui no Instagram. É uma das coisas que as pessoas mais me escrevem, que é uma coisa muito comum. Realmente é duro, é difícil, mas entendendo o motivo, eu acho que fica um pouco mais fácil de aceitar, entendeu?
Você sabe que, cara, não é uma coisa impossível, não é que vai ser sempre assim, você só precisa ter a informação certa do seu lado, você só precisa ter alguém te guiando nesse processo e te ajudando a passar esse obstáculo, mas é possível, você vai conseguir e você tem que ser a primeira a acreditar, tá bom? Pode-se fazer o método Billings tendo SOP? Darita, pode, mas eu acho que a minha dieta é melhor. Falando assim, tipo, sinceramente falando, sabe? Queria ter te encontrado antes, tô muito feliz. Estefânia, sua linda. A gente se fala todo dia no grupo, né, Estefânia? Sábado e domingo dá até uma carência, porque o grupo se movimenta menos, não tem conversa, não tem interação. Mas, gente, é muito bom fazer parte de um grupo. Não porque eu tô lá, não porque eu tô todo dia pentelhando e falando, mas porque você começa a perceber, primeiro, que você tem pessoas que são muito parecidas com você, que têm a mesma dificuldade, então você não tá sozinha nessa. Mas, principalmente, você começa a ver pessoas que têm a mesma dificuldade que você, que têm o mesmo sintoma, a mesma manifestação, tendo melhora. E aí você acredita que você também pode ter, né? Você vê ali que realmente é possível. E isso estimula e incentiva muito o grupo como um todo. E aí o grupo inteiro melhora, o grupo inteiro tem resultado, o grupo inteiro fica feliz. E a Nutri fica maluca de felicidade com vocês, tá bom? Você deveria vir aqui em BH para fazer atendimento. Darita, é por isso que eu faço online, porque daí eu consigo ajudar as pessoas do mundo inteiro. No grupo de desafio, gente, tem pessoas do mundo todo. Tem pessoas de Portugal, pessoas no Canadá, nos Estados Unidos. Então é algo muito abrangente, sabe? Você não precisa ser de São Paulo para eu te ajudar. Então vai lá, se inscreve. Pode confiar que o resultado vai acontecer. E para quem chegou depois, para se inscrever no grupo, www.cantinhodanutri.com.br/desafios, e aí é só você clicar no tipo de atendimento que você quer, tá? De atendimento, ó, no tipo de grupo que você quer, que aí já vai cair na página do grupo mesmo com todas as informações. E o valor é o mesmo para todos, tá? Tanto faz o grupo que você for entrar, o valor é o mesmo para qualquer um dos grupos, porque o trabalho é o mesmo, a dedicação é a mesma, a atenção é a mesma, nada muda, só muda o foco e o objetivo do grupo, tá? Eu não faço atendimento no Rio, gente. Eu tô no Rio porque eu vim pra um evento de marketing digital do Vitor Damasio, aquele lindo. Mas eu não vim pra atender, eu já tô indo embora. Vou embora amanhã bem cedinho pra São Paulo, porque amanhã começam os grupos de desafios e eu tenho que estar lá, eu vou trabalhar normal amanhã. E daqui a pouquinho eu já vou fazer a inscrição de todo mundo, né? Não vou fazer a inscrição porque vocês já estão inscritas, mas quem fez a inscrição eu vou colocar todo mundo no grupo já vou passar bastante informação hoje. Então, gente, não deixa pra amanhã, não deixa pra última hora, já garante a sua vaga, porque amanhã de manhã já tem bastante coisa lá no grupo pra vocês fazerem. E amanhã à noite já tem o primeiro desafio, tá? Eu tô no Rio, Aline. Tô na Barra. Tô no hotel aqui na Barra, mas já tô indo embora amanhã. Eu vim só pro evento, gente. Eu cheguei sexta-feira à noite, nesse caos dessa cidade que parece São Paulo com praia. Puta trânsito, gente. Saí de São Paulo no trânsito, cheguei aqui no trânsito, vou embora no trânsito. E é assim, né? São Paulo e Rio se parecem muito, mas eu adoro aqui. Adoraria ficar aqui uma semana, atender todo mundo no Rio, mas infelizmente não vai rolar. Então, se você me quer pertinho de você, se você quer me ajuda, corre lá no grupo, porque aí lá sim eu posso te ajudar, lá sim eu vou estar do seu lado. E pra quem assistir essa live depois, se de repente essa live chegou pra você na segunda-feira, gente, dá tempo de se inscrever se tiver vaga, tá? Então, fiquem espertas também, porque as vagas não são ilimitadas. Eu limito o número máximo de participantes do grupo pra poder dar atenção pra todo mundo, tá? Mas pode ser que você consiga se inscrever ainda. Arrisca a sorte, coloca lá o link e se der pra você se inscrever, se ainda tiver vaga, vai estar liberado pra você fazer a sua inscrição, tá bom? Gente, vou por aqui então, ainda tem bastante coisa pra fazer, né? A minha companheira de quarto, vocês conheceram a Mari, né? Ela tá ali estudando. Olha que fofa, gente. 1 hora, essa pessoa quietinha aqui, estudando de fone de ouvido, pra não atrapalhar minha live. Uma fofa, né? Adoro ela. Então é isso, gente. Vou deixar a live salva, tá? Então se você de repente entrou depois, assistiu depois, não tem problema, se inscreve. Entra lá, www.cantinhodanutri.com.br/desafios, que eu vou ter o maior prazer do mundo de te ajudar e de fazer a diferença na sua vida. E se você quer participar da Semana de Combate à SOP, quer assistir as aulas, quer ver os vídeos, me manda um direct, né? Uma mensagem no inbox aqui do Instagram,
que aí eu vou te mandar o link para você fazer a sua inscrição. Agora, se de repente esse vídeo caiu para você no IGTV ou então no Facebook, eu vou deixar os links, né? Claro, né? Não sou boba. Já vou deixar os links aqui e aí você não precisa nem me mandar mensagem, é só você clicar lá no link ou do grupo ou da Semana de Combate à SOP e fazer a sua inscrição, tá bom? Obrigada, gente. Para quem entrou hoje, para quem está me seguindo há pouco tempo, quem me viu hoje pela primeira vez, sejam muito bem-vindos aqui ao Cantinho da Nutri. Espero que daqui para frente a sua vida nunca mais seja a mesma e que a SOP nunca mais seja um problema para você, tá bom? Envia essa live aqui para quem você conhece, clica nesse aviãozinho que tá aparecendo aqui embaixo, ó, para você, e aí manda para quem você conhece, me ajuda a ajudar mais gente. Me ajuda a fazer essas informações chegarem a quem precisa e principalmente a esperança chegar em quem de repente já perdeu a esperança que tinha, tá bom? Porque a SOP não tem cura, mas ela tem tratamento e esse tratamento só depende de mim e de você, tá bom? Beijo, gente, fiquem com Deus e na terça-feira às 9 da noite a gente continua.